8. Hoje nós vamos lá para 249 e nós vamos falar aí das alterações climáticas, né, na cidade de São Paulo. Vou falar de poluição atmosférica, inversão térmica e chuva ácida, tá? E posteriormente, se não der tempo de terminarmos essa parte que eu mencionei nessa aula, amanhã nós temos 2 aulas e nós concluímos, tá legal? Então, assim, página 249, a gente começa a analisar quais são os elementos e fatores que fazem com que haja alteração, né? Alteração no clima. Falando em clima, muito calor aqui. Então, assim, na página 249 está lá para vocês. Como vimos anteriormente, São Paulo é um dos melhores exemplos da ocorrência do fenômeno da ilha de calor, devido às mudanças climáticas que a cidade sofreu nas últimas décadas. A garoa desapareceu e a população passou a conviver com temperaturas mais elevadas. Além disso, a direção dos ventos foi alterada por causa das variações de pressão atmosférica sobre a cidade. Então, eu lembro de ter dito para vocês que na última aula, que antes, né, as nossas estações, as estações do ano, verão, primavera, outono e inverno, elas eram mais bem definidas. Ou seja, cada estação do ano, elas tinham aí 3 meses certíssimo, era como se fosse um relógio britânico, né? Aquele relógio que nem atrasa e nem adianta. Então as estações anteriormente eram mais bem definidas. Hoje não tem essa definição, tanto que eu estou dando exemplo aí da cidade de São Paulo, que era considerada a terra da garoa, e hoje São Paulo já não é mais a terra da garoa, né? Hoje São Paulo é considerado a terra das chuvas torrenciais. O que é uma chuva torrencial? É aquelas pancadas de chuva, né? Principalmente no verão, março, abril, né? Em virtude do quê? Professor, isso ocorre em virtude do quê? Isso ocorre em virtude do descaso, né? Quando eu digo descaso, a falta de colaboração dos homens em relação ao meio ambiente. Eu coloquei para vocês, travou o vídeo, né? Mas vai voltar logo. Fiquem apenas com áudio, já volto e a gente dá continuidade. 1, 2, 3. Vamos lá, voltamos, tá vendo? Não precisei parar. E não vou editar não, tá? Eu vou salvá-lo assim mesmo. Então, assim, a gente percebe que o homem, né, com a sua falta de consciência, na medida que o ambiente ele vai poluindo o meio ambiente, né, os aspectos naturais eles vão ficando cada vez mais fracos. Então o que antes era uma regra, né, para o clima de uma região, isso aquilo, não é mais regra, passou a ser, desculpem, exceção. Então, tem esse gráfico aí na página 249, né, que é a cobertura vegetal. Então percebam que essa área vermelha são as áreas urbanas da cidade de São Paulo. Então, até em virtude disso, aliás, desculpe, da cidade, sim. Até em virtude disso, vocês têm aí a nítida noção que o vermelho ele está pegando praticamente toda a cidade de São Paulo, né? Então, é a área onde praticamente não tem nenhum tipo de vegetação. As amarelas aí são as áreas urbanas com vegetação. Então são os bairros nos jardins, os parques urbanos, os bairros arborizados, a área urbana e periférica e os loteamentos em zona rural. O escuro, mais escuro, são as florestas, né? Então são florestas ombrófila densa, cere secundária tardia, que é o capoeirão, que nós chamamos vulgarmente de capoeirão, são as florestas ombrófila densa, né, que é na montanha atlântica, floresta ombrófila densa, alto montanha, que é a nebular, e os campos naturais. O verde, ele se refere aí às florestas ombrófila densa, né, secundária inicial, que são os capoeirões, os bosques e os reflorestamentos em áreas urbanas. O roxinho, que são pouquíssimos, quase inexistentes,
é a que apenas tem o solo exposto e o azul é a água. Então percebam que essa parte urbanizada vermelha, né, tem aí 31,5% de todo o território. E isso, obviamente, que vai fazer uma diferença muito grande de clima na cidade de São Paulo. Tá legal? Então vamos lá, página 250. Tá assim, começa assim. A observação dos mapas nos permite verificar que as temperaturas elas tendem a ser mais elevadas nas áreas em que há menos cobertura vegetal. Gente, primeiro que menos, essa palavra menos não existe. Saiu aqui, mas não existe. Segundo, por que essas áreas, né, a temperatura tende a ser mais elevada nas áreas que têm menos cobertura florestal ou menos cobertura vegetal, a temperatura é mais elevada. Porque a planta, ou a árvore, né, como queiram, ela absorve calor. Ela vai absorver o calor e ela vai dissipar esse calor. Né? Então o calor ele não vai ficar apenas na atmosfera, ele vai para a planta e depois ela vai dar um jeito no seu processo dela, ela dissipar esse calor. Agora, quando não tem essa cobertura vegetal, né, obviamente que a pavimentação, do jeito que o sol bate, ele volta. E ele chega a uma determinada camada, ele não vai mais para cima daqui. Então ele vai ficar todo formando lá o que nós chamamos de ilha de calor. Então, obviamente que a temperatura ela vai ficar elevada. Tá claro isso? Continuando lá. Na década de 70, pesquisadores começaram a analisar as alterações ocorridas no microclima paulistano. Ficou claro que, ao longo do século XX, o volume de chuvas aumentou, assim como a temperatura média da cidade subiu aproximadamente de 3 a 5 graus centígrado. Ao medir a temperatura em pontos diferentes da cidade, chega-se a registrar diferenças de até 12 graus centígrado em um único horário. Olha, vejam que a cidade de São Paulo ela não é tão grande, mas, por outro lado, o que está colocando aqui é que a variação climática na cidade é muito grande. Ou seja, onde tem mais prédios, onde tem mais pavimentação, ou seja, mais rua asfaltada, consequentemente vai ser mais quente do que uma região que tem poucos prédios, de uma região que tem água, de uma região que tem uma vegetação, de uma região considerada arborizada. Vai ser diferente do centro da cidade. Tá? Obviamente que a temperatura no centro da cidade ela vai ser bem mais elevada do que numa região que é arborizada, numa região que tem lagos, que tem água, que tem parque. Tá legal? Então, assim, vamos lá. Poluição atmosfera. Poluição atmosfera, convém, né, falar para vocês que é extremamente importante, que eu particularmente, eu acho que essa coisa da poluição atmosférica, nós tínhamos que começar a ver no segundo aninho. Né? Para quê? Para que quando a gente chegasse no sétimo, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, nós já tivéssemos propriedade para entender o quanto é prejudicial a poluição atmosférica. Eu coloquei aqui hoje para vocês, como fundo, né, a emissão de gases de uma indústria. Agora, se uma pequena indústria, né, se ela consegue emitir tudo isso de gás, tudo isso de poluição, imagina numa cidade grande como de São Paulo, a quantidade de carros, né? O que não polui? Então vamos lá ver, vamos falar um pouquinho de poluição atmosférica. E assim, só para completar, eu particularmente preferiria as aulas de poluição atmosférica lá no comecinho, no segundo ano, para que quando nós chegássemos no sexto ano tivéssemos propriedade, para quando terminássemos o nono ano, já fôssemos considerados aí expert, né, em proteção ambiental, em falar de poluição, né, atmosférica, porque é importante, é a vida do nosso planeta. Tá claro isso? Então vamos lá. As indústrias dos automóveis lançam na atmosfera uma quantidade muito grande de material
particulado. Professor, o que é material particulado? Olha aí à esquerda. Material particulado, conjunto de poluentes formados de poeira, fumaça e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera. Tá? Então isso aí é material particulado. E de gases. Esses gases, geralmente, eles são emitidos pela queima de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? Carvão e os derivados de petróleo, sendo os mais comuns o monóxido de carbono, né, e o dióxido de enxofre. Quando a composição natural da atmosfera está alterada, considera-se que o ar atmosférico está poluído. Isso pode ocorrer de duas formas. Quando a proporção dos componentes da atmosfera está desequilibrada ou quando nela foi introduzido algum elemento estranho. Tá? Professor, quais são os tipos de elemento estranho? Tudo que polui, tá bom? Tudo que foi emitido como gás para a natureza é um componente. Se não for reconhecido, é um componente estranho e é poluente. Tá? O contato com o ar poluído faz com que a população de grandes centros urbanos fique sujeita a diversos problemas de saúde, especialmente as doenças respiratórias. O excesso de poluentes na atmosfera não afeta apenas a saúde humana, também provoca o desequilíbrio ambiental, desencadeando fenômenos como chuva ácida, que veremos mais adiante. Chuva ácida, professor, é uma chuva que cai ácido? Não. É uma chuva que vai conter algum tipo de ácido, né? E ela vai causar algum estrago, tá? Não que seja perceptível diretamente aos olhos, né? Mas se a gente for analisar principalmente monumentos como estátuas, aquela coisa toda, a gente percebe aí que a chuva que existe, essas chuvas corrosivas conhecidas como chuva ácida, que a gente fala daqui um pouquinho. Então assim, página 251 vai falar de inversão térmica. O que vem a ser inversão térmica? É um fenômeno, tá, gente? Então esse fenômeno, ele é atmosférico, natural, que ele é intensificado em dias frios, especialmente no outono e no inverno. Essa é a época da inversão térmica. E o que ocorre nessa inversão térmica? Como que ocorre? Ele ocorre quando uma camada de ar frio fica encoberta por outra de ar quente, alterando a circulação da atmosfera. Então é assim, ó, ar frio e o ar quente, tá? Quando está o ar frio em cima do ar quente, esse ar quente, ele vai conseguir subir? Não. Por que não, professor? Porque o ar frio, eu falei para vocês ano passado, ele é pesado, né? No inverno, no outono e no inverno, esse ar ele vai ficar sobrepujando o ar quente porque ele é pesado. Tá? Então o ar quente ele não vai, mesmo que ele seja leve, ele não vai conseguir subir. E aí vai ocorrer o quê? O que nós chamamos de inversão térmica. Então se aqui embaixo, tá? Olha, aqui embaixo, se aqui embaixo tiver calor e esse ar quente não conseguir ultrapassar esse ar frio, aqui embaixo vai ficar frio. Se for o contrário, é a mesma coisa. Se o ar quente estiver tentando entrar e o ar frio ele estiver abaixo do ar quente, esse ar quente não vai conseguir entrar. Então entende que aqui vai estar frio, tá? E aí vai se manter frio, tá? Então isso que é inversão térmica. Então resumindo, quando isso ocorre, os poluentes emitidos pelas fábricas, ó, esses poluentes aqui, ó, emitidos pelas fábricas, por fábricas e automóveis, eles não dispersam, tá? Quando eles não dispersam, eles ficam concentrados aqui, né? Aqui na superfície. Deixa eu apontar certo? Isso. Fica concentrado aqui nessa parte da superfície, tá? E, obviamente, que se ele fica concentrado na parte da superfície, ele não vai se dissipar. E quando ele não se dissipa, ele vai se manter,
né, e vai prejudicar a qualidade do ar, afetando a saúde das pessoas de uma maneira geral. Entenderam? Então o que é inversão térmica? É quando o ar frio, mais uma vez lá, quando o ar frio ele encoberta o ar quente, né? E por que encoberta, professor? Porque o ar frio, como eu falei para vocês, ele é mais pesado do que o ar quente, tá? Então, obviamente que o ar que está na camada atmosférica ele não vai conseguir subir, porque tem o ar frio lá bloqueando a dispersão desse ar quente, que está junto com os poluentes emitidos por fábricas e por automóveis. Tá claro isso? Aí tem uma imagem bem bacana aí do fluxo normal, né? De como que é o fluxo normal e de como é a inversão térmica, tá? Percebam lá que o ar da atmosfera já poluído, ele tenta sair e ele não consegue sair da atmosfera. Tudo bem? Vamos lá então para a chuva ácida. Então tá assim, ó, no final do século XIX, o cientista britânico Robert Angus Smith, que viveu de 1817 a 1884, observou que os objetos de metal que ficavam expostos diretamente à chuva na cidade de Londres, no Reino Unido, enferrujava muito depressa. Começava assim o estudo das causas da chuva ácida. Então esse britânico, né, esse cientista britânico, ele percebeu que alguns objetos de metal, a exemplo de estátuas, eles ficavam expostos, né, sem nenhuma cobertura, eles enferrujavam mais depressa do que os materiais de metal que ficavam em áreas cobertas. Então eles acreditaram que a chuva estava fazendo esse estrago. Aí começaram a pesquisar o que era essa chuva, qual que era a composição dessa chuva. Então, ó, na época, poucos se interessaram pelo tema. Somente no século XX, por meio de vários experimentos, cientistas chegaram à conclusão de que a velocidade de corrosão dos metais e também de outros materiais, como mármore de estátua, está relacionada à acidez da água da chuva em determinados locais. Então não é só aqui como coloca aí de objeto de metal. Mármore e outros materiais também, eles são estragados, corroídos, né, pela chuva ácida. Aí nós temos uma gravura, né? Essa gravura retrata aí cimbalistas, né? Daniel Cimbalistas. Então a chuva ácida é responsável pelo desgaste de estátuas e monumentos. E na foto aí o chafariz com sinais de corrosão em São Paulo, tá? Na Praça de São Paulo. Vamos lá, página 252. Hoje já se sabe que, além dos efeitos causados nas áreas urbanizadas, a chuva ácida também prejudica o meio ambiente. Florestas são destruídas após chuvas com elevado grau de acidez. Então está aí, na página 252, uma imagem de uma floresta, né, totalmente devastada, destruída pela acidez da chuva. O aumento da acidez das águas está relacionado diretamente à poluição atmosférica. Então, gente, ó, todas essas nuvens, né, quando estão próximas de um lugar que tem muita poluição atmosférica, o que essas nuvens carregam? Só chuva? Só água? Não, os poluentes também estão lá. O que é emitido por essas indústrias e por esses automóveis, né, eles ficam nas nuvens. Então, quando cai a chuva, obviamente que vai trazer esses componentes também, tá legal? Então tá lá. São justamente esses gases lançados pelas indústrias e pelos veículos automotivos ou automotores que, ao se misturarem com a água presente na camada do ar que envolve a Terra, alteram o nível da acidez das precipitações, ou seja, alteram o nível da acidez das chuvas. Então, essa imagem, né, que temos aqui na página 252 é semelhante à que eu coloquei aí para vocês. Então são
mostra aí a emissão dos materiais particulados. Lembrem o que são materiais particulados? Quem esqueceu está lá na 250, tá? Então, os materiais particulados e gases, como o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono, são emitidos pelos veículos e pelas chaminés das fábricas, lá, ó, chaminés das fábricas. Em contato com o vapor, olha lá, ó, eles tendo contato. Em contato com o vapor de água encontrado na atmosfera, esses gases dão origem a precipitações com alto teor de acidez. Precipitações, mais uma vez eu vou lembrá-los, chuva. E o nome dessa chuva, já com esses gases, torna-se chuva ácida, tá? Ao precipitar sobre as cidades ou sobre áreas florestadas, a chuva ácida danifica prédios, estátuas, monumentos, assim como causa danos ou provoca a morte de árvores, como nós vimos aí, né, na página 252, a floresta totalmente destruída em virtude da chuva ácida. Tá legal? Então, assim, a poluição atmosférica, eu acredito particularmente, né, nós vimos lá na outra aula, a tendência não é acabar. Ninguém quer acabar com a poluição atmosférica, até mesmo porque eu acredito que seja humanamente impossível acabar com todo e qualquer tipo de poluição atmosférica. Mas nós podemos minimizar, nós podemos diminuir. De que maneira, professor, nós podemos diminuir? Nós podemos diminuir na medida que nós formos mais conscientes, na medida que nós nos preocuparmos com as gerações que irão vir depois de nós. Tá legal? Senhores, senhoritas, então assim, só um resumo, né? Vou encostar a apostila aqui, que depois vocês farão os exercícios, né? Então, assim, a poluição atmosférica é consequência, em maior parte, da ação do homem. Por que da ação do homem, professor? Porque é o homem, tá? Que introduz produtos químicos ou tóxicos no nosso planeta, no nosso ambiente. Então, de que maneira? De várias maneiras. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. E não só ela, né? A queima de combustíveis fósseis, ela vai propiciar a liberação do que eu falei, do monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele corresponde a aproximadamente 45% dos poluentes que são liberados, tá? Em grandes metrópoles, em grandes cidades, né? Ele é indolor, ele é incolor. E esse monóxido de carbono, né, ele tem capacidade de se ligar a uma coisa chamada hemoglobina sanguínea. O que é essa hemoglobina sanguínea? No nosso organismo. E ele pode provocar aí, consultem vocês, aí a professora de ciências de vocês, podem causar aí o que nós chamamos de asfixia, tá? Porque a pessoa vai ficando com dificuldade de respiração. E outra coisa, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, o que nós chamamos de ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidrocarbonetos, são outros poluentes que contribuem também para esse tipo de poluição, né? Ele irrita as nossas mucosas, as vias respiratórias, causam cânceres, eles alteram a água e o solo. Eles causam corrosões de construções, de monumentos, e faz com que surja aí o que nós vimos agora, que é a inversão térmica. Ele causa também o efeito estufa e a destruição da nossa camada de ozônio. Isso são algumas consequências que eu estou dando para vocês aqui, dessas partículas que são emitidas todos os dias, todas as horas na nossa atmosfera. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Considerando que em qualquer tipo de ambiente, os indivíduos, né, que constituem essas relações de dependência com o progresso, o nome do progresso, tem que ter um pouco mais de consciência, tem que procurar estudar um pouco mais. Para poder fazer o quê? Para poder diminuir, minimizar esses danos, essas causas, né, que são extremamente variantes e contundentes.
Ah, professor, eu não sinto nada. Agora. Agora porque é novo. Quando chegar uma idade vai começar a sentir. Quem tem problema respiratório vai para a cidade de São Paulo, né? Colocou o pé na cidade de São Paulo já começa a sentir as consequências da poluição de São Paulo. Tá? Então, assim, não é questão de você ser ambientalista ou não. Nós temos de cuidar do que é nosso. E o planeta, antes, eu coloquei já para vocês uma vez, eu vou repetir, né? Antes a preocupação da maioria dos adultos era que mundo que os filhos iriam encontrar. Hoje já mudou um pouco esse ditado, esse provérbio. Hoje, que filhos o mundo vai encontrar? Por quê, professor? Porque se hoje as gerações capitalistas, principalmente, só pensam em lucro, só pensam em progresso, em tecnologia, e esquecem, né, que o nosso planeta precisa de cuidado. Esquecem que o nosso planeta, ele é como nós. Ele adoece. E, no nosso caso, nós podemos tomar uma aspirina, nós podemos tomar um xarope para tosse, qualquer outro tipo de remédio para o mal que nós estamos sofrendo. E o planeta? Ele pode tomar o quê? Ele pode tomar doses homeopáticas de consciência dos seres humanos. Nos tornarmos pessoas mais evoluídas, acreditando e fazendo valer que vai vir os vossos filhos, que serão os meus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. E eles precisam encontrar um mundo ainda. Eles precisam encontrar um planeta ainda. Não doente, não como esse que nós estamos acostumados a ver em filmes de ficção. Tudo nublado, tudo escuro. Mas não, um planeta saudável, um planeta sadio e que se vale a pena viver, usufruir, poder passear, poder ver mares, poder ver lagos, poder ver floresta, poder ver campo. Será que os vossos filhos ou os vossos netos vão ter essa oportunidade? Fica aí essa reflexão para vocês, para que a gente possa encerrar amanhã. Tá legal? Bom, se tiverem alguma dúvida, eu vou disponibilizar o link no grupo de vocês. Estejam à vontade, tá legal? Deus abençoe todos e até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.